Vamos para a discussão da parte final de um texto de Poulantzas, publicado postumamente pela Revista Internacional de Ciências Sociais, em 1980. Neste texto, que tem por título Nota de Pesquisa sobre o Estado e a Sociedade, Poulantzas vai elencar a série de questões que ele gostaria de investigar ao longo de anos e anos de pesquisas futuras. Pesquisas estas interrompidas pela própria morte de Poulantzas em 1979. Discutimos até agora os 4 grandes eixos de pesquisa e as questões a eles concernentes que Poulantzas pretendia tratar. Em nosso vídeo anterior, encerramos a discussão quando Poulantzas estava colocando como que ele via as questões referentes à questão da nação, que para ele era um problema incontornável, mas também a da relação do Estado e das multinacionais. Neste caso, ele se perguntava se trataria de uma destruição do poder do Estado nacional, não em proveito de formas supraestatais, mas em proveito direto das frações do capital sob as formas de sociedades multinacionais. E se esse não era o caso, qual era o peso próprio das multinacionais sobre as transformações atuais dos estados nacionais? E também qual a relação entre o capital multinacional e o capital interior existente em cada país? Depois dessas considerações, Poulantzas caminhou para o 5º grande eixo de investigação, que para ele envolveria uma compreensão da particularidade do Estado no mundo moderno. Lembrando que Poulantzas coloca ainda dentro deste programa de pesquisas a necessidade de distinguir tipos de Estado. Portanto, o Estado dos países capitalistas avançados, os Estados ditos socialistas e os Estados ditos dependentes, reservando inclusive, dentro do caso dos estados capitalistas, a questão da particularidade que deveria ser investigada no caso dos estados de exceção. O 5º eixo que preocupava ou que se colocava no horizonte de investigações de Poulantzas é aquele que concernia ao domínio das transformações, ou que concernia as transformações institucionais atuais do Estado. A temática essencial será a seguinte, coloca ele, e aqui ele aponta vários elementos que vamos colocar ponto a ponto. Lembremos que este texto é um texto publicado em francês e, até onde eu saiba, até onde eu conheça, ele não existe em português, razão pela qual estamos fazendo praticamente a leitura do conteúdo deste programa de pesquisas colocado por Poulantzas. Neste 5º eixo, ele vai procurar colocar, portanto, um domínio que concerneria as transformações institucionais atuais do Estado. A temática essencial será a seguinte, diz ele. Ponto 1. Assiste-se atualmente nos países capitalistas a transformações tais do Estado que se possa falar de uma nova forma do Estado qualitativamente diferente em relação àquelas formas estatais do passado? Eu penso, pessoalmente, que este é o caso e que se pode qualificar esta forma de Estado como sendo estatismo autoritário, ou seja, formas estatais autoritárias. Dentro deste item 1, ele coloca 3 grandes subitens ou 3 grandes subeixos a serem investigados. Ou melhor, ele coloca 5, 6, 7, de A até G.
Então, vamos lá. Em que medida as funções crescentes do Estado, que se manifestam por meio de uma intervenção prodigiosamente acrescida do Estado em todos os domínios da vida social, conduzem a transformações importantes do Estado? O aparelho econômico planificador do Estado conduz a uma estatização pronunciada da vida social? É ele, e isto é uma consequência inelutável do desenvolvimento do capitalismo? Este aparelho consegue dominar as contradições econômico-sociais ou assiste-se a uma falência do estado de bem-estar social fundado nas ilusões keynesianas de um capitalismo organizado, planificado, supostamente capaz de superar as próprias contradições? Item B desta gama de problematizações. Há um deslocamento pronunciado do papel organizador do Estado, dos partidos políticos, à burocracia administrativa do Estado, e também há um declínio geral do papel de representação dos partidos políticos. E esta é uma questão extremamente contemporânea, ou seja, como que os partidos burgueses deixaram de cada vez mais se apresentar ou se constituir para a grande massa como uma saída autêntica para os problemas vivenciados no interior de um determinado Estado-nação. Ou seja, é necessário investigar o deslocamento pronunciado do papel organizador do Estado, dos partidos políticos, à burocracia administrativa do Estado e o declínio geral do papel da representação dos partidos políticos. Neste sentido, ele coloca algumas questões que deveriam ser investigadas. Quais são os efeitos sobre o conjunto das instituições políticas deste novo fenômeno do centralismo-burocratização? Qual é, em consequência, a nova estruturação no seio do sistema político dos partidos políticos? Item C. Nova organização hegemônica do bloco no poder e seus efeitos sobre os diversos aparelhos de Estado. Significação do deslocamento massivo da hegemonia para o grande capital monopólico e a reestruturação dos aparelhos repressivos do Estado. Exemplo do Exército no quadro do complexo militar industrial. Crise da hegemonia ideológica das classes dirigentes e deslocamento, em consequência, do papel da criação do consenso dos aparatos ideológicos, tais quais a escola ou a universidade, assim como os aparatos midiáticos. Aqui ele não coloca sob a forma de questões, e sim sob a forma de pontos que poderiam ser investigados. Portanto, a nova organização hegemônica do bloco no poder e seus efeitos sobre os diversos aparelhos de Estado. A significação do deslocamento massivo da hegemonia pelo grande capital monopólico e a reestruturação dos aparelhos repressivos do Estado. O item D, ele dedica a pensar, ou dedicaria a pensar, quais são as novas formas de controle social. Mais uma vez, ele não coloca sob a forma de questões, e sim sob a forma de pontos que mereceriam ser investigados. Diz ele, substituição do quadro social fundado até aqui, no essencial, sobre os lugares de encarceramento, prisões, asilos, etc., por um novo aparelho mais sutil e difuso no conjunto do sistema social. Isolamento policial, setorização psicológico-psiquiátrica, redes de assistência social e de ajuda ao desemprego, etc. Ou seja, as formas de controle social, elas se tornaram muito mais sutis, menos diretas,
No entanto, não deixaram de ser menos opressivas. É assim, notadamente, que se assiste a um processo decisivo de desinstitucionalização da aparelhagem ideológico-repressiva e do desencarceramento, entre aspas, aqui ele está dialogando fundamentalmente com as ideias de Foucault, e de desencarceramento, na medida onde os aparatos especiais, asilos, prisões, diversos lugares concentracionários, destinados a isolar os supostos anormais desviantes perigosos, se abrem, se estendendo o seu empreendimento sobre o conjunto do corpo social. Isto implicando que o conjunto do corpo social é considerado como anormal e perigoso, a culpabilidade se deslocando do ato cumprido em direção à intenção inscrita na estrutura mental, a repressão se estendendo da punição do ato à sua prevenção. Reviravolta do sistema do direito e da ideologia jurídica que correspondia ao Estado de Direito, a fim de tomar em conta essas transformações institucionais. Ou seja, os aparatos de controle, eles se ampliaram, se tornaram mais sutis, menos perceptíveis, sem, contudo, deixarem de existir. A repressão, ela não é tanto aquela repressão direta, tal como havia na fase anterior, ou seja, aqueles mecanismos institucionais para conter as chamadas classes perigosas, mas os mecanismos de dominação se tornaram mais sutis. Item E, novas formas de controle social e suas relações com uma nova tecnologia do poder, no caso, a informatização, a eletrônica e as liberdades políticas, uma questão extremamente atual quando se olha hoje para as redes sociais, para as fake news e para toda a parafernália que se desenvolveu e penetrou na política, esvaziando a política, inclusive, dos grandes debates públicos. Item F, automatização e deslocação do aparelho de Estado, ou do aparato de Estado, exército, polícia, administração, justiça, aparelhos ideológicos, para sua transformação em redes formais e aparentes. De uma parte, o núcleo se estendeu para controles que vão sendo cada vez mais amplos, que vão de uma ponta a outra da estrutura social. Deslocamento dos centros de poderes reais, e isso é uma questão também importantíssima, quando pensamos o mundo contemporâneo, ou seja, os centros de discussão, eles deixaram, por exemplo, de ser, ainda que isto estava preso à dimensão burguesa, deixou de ser o parlamento e passou, por exemplo, a ser a rede social. O grande debate, ele não ocorre mais na esfera pública da política, mas sim, ele ocorre nas redes sociais privadas, que buscam colocar questões como se fossem questões do interesse público. Deslocamento, portanto, de todo um aparato de redes estatais paralelas em relação ao Estado oficial, ou seja, o aparato, ele sai, os mecanismos de controle, de dominação, eles se estenderam. O Estado deixou de ser um único mecanismo de controle social, se é que um dia ele foi o único mecanismo de controle social. Desenvolve-se, neste sentido, todo um aparato para-estatal, escapando a todo controle da representação popular. E esta questão é extremamente importante e atual quando olhamos para as redes sociais. Item G, novas formas de contestação e das lutas sociais, lutas urbanas, ecológicas, pela qualidade de vida, feministas, estudantis, e novas políticas visando a seu controle. Novas formas de organização do consenso social face a estes movimentos de dissidência, neoliberalismo e novas práticas reformadoras do Estado,
paralelas e consubstanciais ao estatismo autoritário, ou às formas estatais autoritárias. Mais uma vez, questões extremamente contemporâneas, questões extremamente atuais a serem discutidas. Observemos, por exemplo, que hoje, quando se colocam estas novas questões, elas se distanciam da problemática das classes. Pulantzas não incorre nesse erro. Ele está vendo que ele está percebendo que estão surgindo novas lutas sociais, as lutas urbanas, ecológicas, pela qualidade de vida, as lutas feministas, estudantis, mas em nenhum momento ele vai dissociar estas lutas da estrutura de classes e da luta de classes, como acontece contemporaneamente, no qual a própria questão da classe passa a ser tratada como uma questão secundária em relação àquelas que são identificadas como sendo lutas identitárias ou de outro tipo. Pulantzas vai caminhar para um ponto 2 nesse bloco 5. Este ponto refere-se à crise econômica atual no mundo, observando que esta crise atual no mundo não é um simples fenômeno conjuntural, mas um verdadeiro elemento estrutural e macro-histórico, de onde ele vai extrair algumas questões também a serem investigadas. Item A. O Estado atual face à crise econômica. Crise das políticas do Estado face à crise. Os paliativos tradicionais do Estado face à crise se revelam atualmente, eles mesmos, fatores diretos da crise econômica, donde o que se designa sob o termo de crise da gestão da crise. Efeitos desta situação sobre os aparelhos do Estado, o controle social e a organização do consenso. Item B, esta crise econômica e esta crise das políticas do Estado face à crise, conduzem elas hoje a uma crise do Estado? Com efeito, sabe-se agora que as crises econômicas, quaisquer que elas sejam, não conduzem automaticamente a uma crise do Estado. Se sim, esta crise se manifesta dentro de todos os estados capitalistas e com a mesma acuidade, com a mesma intensidade, qual o papel que joga esta crise na reorganização dos aparelhos de Estado? De quais crises se trata, ou de qual crise se trata exatamente? De uma crise conduzindo a uma desorganização, enfraquecimento do Estado, ou a uma crise conduzindo a um reforçamento, modernização do Estado? O enfraquecimento e a substituição do Estado atual constituem, eles, dois polos de uma alternativa, ou antes, uma dupla tendência contraditória que marca o Estado atual? E, por fim, Pulantzas encerra esse texto dizendo o seguinte: enfim, eu penso que é necessário reservar um domínio particular às questões do Estado e da democracia hoje. Em direção a um declínio, vivemos em direção a um declínio da democracia representativa e das liberdades públicas. Novas exigências autogestionárias ou de democracia direta à base no mundo de hoje e sua relação com a democracia representativa precisam ser investigadas. Observemos, pois, que neste programa de estudos de Pulantzas encontramos várias questões que são extremamente atuais e que mereceriam ser investigadas nos tempos presentes. Algumas questões pulantzesianas podem ser tratadas como questões datadas, mas o programa de estudos ambicioso que ele delineou continua contendo elementos que deveria interessar as jovens gerações de estudantes e as jovens gerações de pesquisadores. Lembrando sempre que todas estas questões, para Pulantzas,
são atravessadas pela necessidade de problematização da estrutura de classes da sociedade, seja ela a sociedade capitalista avançada, seja ela aquela sociedade existente nos países chamados socialistas e mesmo comunistas, seja ela aquelas existentes em países antigamente chamados por subdesenvolvidos ou dependentes e hoje chamados de países emergentes. Espero que tenham gostado da discussão ou da apresentação do texto de Poulantzas, que é uma apresentação muito mais para servir de um convite à leitura do autor. Espero ter contribuído um pouco também neste sentido, no sentido ou visando sempre aquele objetivo que é o do nosso canal, estimular as jovens gerações de estudantes e as jovens gerações de pesquisadores a voltar a atenção a esses temas que acabaram sendo abandonados pelas ciências sociais contemporâneas. Até uma próxima.